Tu és a minha força, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Jesus que transfaz me deixa, Jesus que amigos me trai. Eu sei que Deus faz, eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, mesmo que não haja vento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda só você, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, mesmo que não haja ninguém, eu me alegrarei em ti. Nós vamos cantar um canto agora, pessoal, que Não, por favor. retrata justamente o poder que há na mensagem do Evangelho. O fato de Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, ter sido levado pelo próprio Deus à cruz do Calvário, para dar a sua vida, para salvar o povo de Deus. Essa música fala muito bem do amor de Deus, que é demonstrado lá na cruz do Calvário. O justo tomando o lugar do pecador, de pecadores como eu e você. Então, quem sabe a letra dessa música aí, canta ao Senhor, louvando a Deus, cantando essa obra maravilhosa, a obra do Calvário, a obra da cruz, realizada por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, em quem nós temos supridas por Deus todas as nossas necessidades. Todas elas, cada uma delas, são supridas em Jesus. Vamos cantar esse cântico?
consigo quebrantado o seu amor. Amém. Glória a Deus. A gente vai orar para essa família, certo? Eu estive agora há pouco lá no velório, antes de sair, mas é algo que comove mais a gente. É difícil, dificílimo. Só a graça de Deus, pessoal, pode sustentar uma pessoa em um momento assim. Então vamos nos lembrar dessa família lá, decidir pedir a Deus que esteja pelo Espírito dele, trazendo conforto e consolo necessários ali. Toda a força, tudo que eles precisam, possam suportar e superar, serem assistidos da maneira devida. Vamos orar, certo? Se você tiver em mente outras pessoas também lutadas, pode pensar nelas também, tá bom? Mas vamos orar. É cabível neste momento a gente, mesmo em um momento de celebração a Deus, de gratidão a Deus pelo aniversário do colégio, também interceder para essas pessoas. Ele também fez aluno, passou aqui com vocês, estou falando do pai, né? Do Ricardo. Então, vamos orar para essa família. Deus, nós queremos exaltar o teu nome. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor neste momento que estamos reunidos em teu nome, para cultuarmos ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor por esta família, Pai. Esta família enlutada, esta família que está enfrentando uma situação terrível, Deus. Dificílima, a qual não pode ser enfrentada sem a graça do Senhor. Pedimos que o Senhor os visite, que o Senhor, com a tua presença, possa, através do teu Espírito, estar a consolá-los, a confortá-los, a fortalecê-los, a abraçá-los, Deus, com o teu amor, com a graça que vem do alto, com o bálsamo, Deus, do teu Espírito. Que o Senhor visite essa família, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe o atendimento, os tratamentos, os cuidados que estão sendo enviados, Deus, todos os esforços para com os que ficaram feridos, que estão em Recife, que a tua boa mão esteja conduzindo essa situação. De maneira, Deus, que eles possam serem supridos pelo Senhor em suas dificuldades. Nós clamamos ao Senhor por esta ajuda, na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, na certeza de que o Senhor age em favor dos teus servos, de que pode muito em sua eficácia a oração do justo, daquele que é justificado em Cristo, daquele que conhece, quem ama o Senhor. Então, Deus, que o Senhor socorra essa família. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos e fazemos isto no nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso irmão, pastor José Neto, que estará ministrando a palavra aos nossos corações. Possamos dar toda a atenção necessária. Boa tarde, pessoal. É bom estar com vocês. Bem, que vai ser aí projetado o texto que eu estarei refletindo com vocês. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Um texto breve, não me prolongarei, tá certo? Então, fique atento àquilo que o nosso Deus quer falar aos nossos corações. O texto sagrado nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, graças te damos, meu Pai, por este momento em que o Senhor nos dá de reflexão na tua palavra e também de celebrarmos os teus feitos por meio desta instituição, que há 124 anos tem servido a Garanhuns, a nossa pátria amada, mas de forma especial, ó Deus, tem alcançado famílias, propagando, meu Deus, o Evangelho, a palavra transformadora do Senhor Jesus Cristo. E neste momento, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor abra nossa mente, abra o nosso coração, para entendermos o que o texto lido pode nos ensinar, pode nos motivar, pode até mesmo nos corrigir, na certeza, meu Pai, que Tu sempre tens o melhor para nós. Então, nos auxilia na compreensão da Tua gloriosa palavra. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém.
Creio que a grande maioria daqui deste auditório já me conhece. Tenho servido também como professor em projeto de vida, mas alguns ainda não me conhecem, então vocês vão passar por mim quando começarem aí a partir do 9º ano até o ensino médio, tá certo? Então vai ser um prazer enorme trabalhar com vocês. Mas vamos nos ater àquilo que as Escrituras nos diz nesta tarde. O culto é muito sugestivo, ele nos conclama a termos uma percepção de gratidão. E em tempos tão complexos, em que há tantas redefinições, precisamos avivar aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos fala a respeito deste tema tão oportuno. Como escola confessional, nós sempre falamos muito deste termo, mas eu quero enaltecer, queridos, que mais do que mencionar a palavra, nós temos que perceber a importância de praticá-la. Perceber a importância de que tudo quanto vocês estão aqui visualizando não foi feito por um acaso, mas tem um cumprimento a partir daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Porque uma missão que começou em uma atividade, em uma casa, na sala de casa, hoje está completando 124 anos, alcançando exatamente neste ano 1.313 alunos. Somente neste ano. Muitos servos de Deus serviram nessa instituição no passado. E ainda muitos estão servindo no presente. Mas para isso nós precisamos entender. Estamos aqui para celebrar os feitos dessas pessoas? Não, mas os feitos de Deus, que usam homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, para o louvor da sua glória. Por isso, achei muito oportuno usar esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que é uma carta que fala muito daquilo que nós entendemos como o organismo vivo de Deus, que é a igreja, a qual ele tem anunciado sua palavra e alcançado todos aqueles que creem. E quando nós estamos em um culto como este aqui na escola, nossa maior motivação não é que vocês simplesmente escutem, mas que vocês sejam impactados por isso. Por isso, atentem com todo carinho e devoção. Quando Paulo inicia sua carta aos Efésios, ele não começa com uma lista de ordens, mas com uma expressão de louvor e gratidão. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele abre uma janela para o seu coração, revelando que a vida cristã é impulsionada pela gratidão a Deus por tudo que ele tem feito em Jesus Cristo. A gratidão é como uma janela que nos permite enxergar a beleza e a bondade de Deus, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades. Agostinho de Hipona, um grande servo de Deus do passado, falando sobre este tema da gratidão, afirma: nosso coração está inquieto enquanto não encontrar descanso nele. Isso ele faz de forma muito bela em um dos livros dele, no capítulo 1 das Confissões, nos mostrando que nós encontraremos um real objetivo e sentido de vida quando observarmos este mundo que ele nos deu como óculos que corrige a nossa miopia. Poderemos observar o mundo através da lente da palavra de Deus. E a gratidão é um dos temas pelos quais nós devemos pautar a nossa vida. Coisa horrível, acredito, é nós estarmos perto de pessoas iracundas, pessoas que são extremamente chatas, pessoas que normalmente tiram a alegria daqueles que estão ao seu redor. Mas veja, a melhor coisa que existe, em face a tantos dias difíceis, é estarmos rodeados de pessoas que até mesmo em meio às suas lutas nos alegram. Então, quando Paulo está falando de gratidão, não é porque tudo vai bem, mas é porque ele sabia que Deus iria lhe conduzir em toda e qualquer situação.
Essa inquietação só encontra paz na gratidão, quando entendemos e a recebemos de fato de Deus. Por isso eu quero refletir com você, nesta tarde, sobre o seguinte tema: gratidão, a janela do coração. O coração, queridos, no Novo Testamento é tido como a fonte dos pensamentos, dos sentimentos e de todas as nossas emoções. Então, quando estamos falando que a janela do coração, do nosso coração é a gratidão, nós estamos mostrando, queridos, que tudo quanto está ao nosso redor não foge ao controle de Deus. É Ele que rege e sustenta a minha e a sua vida, a minha e a sua casa, a nossa cidade, a nossa nação, este mundo. Então, diante deste pequeno versículo, eu quero que vocês observem 3 coisas essenciais pelas quais nós devemos cultivar essa gratidão a tal ponto que ela possa abrir o nosso coração a receber tamanhas bênçãos da parte de Deus. E em primeiro lugar, perceba que a gratidão precisa ter uma fonte. E é justamente essa primeira marca que eu quero que você considere nesta tarde. A fonte de nossa gratidão. Se você observar o texto, no verso 3, ele vai dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é feliz, aquele que vem de forma boa, como o próprio termo sugere, que vem da parte de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que é a nossa fonte de toda gratidão. Ele nos lembra que Deus é a fonte de toda bênção. Martinho Lutero, grande reformador do passado, ex-monge, quando estava comentando esta carta, em específico esse versículo, ele escreve que este louvor inicial de Paulo é o reconhecimento de que Deus não é apenas um doador de presentes, mas a própria fonte de todas as boas dádivas de Deus. De tal modo que ele afirma: Deus, ao nos abençoar, não nos dá algo separado de si, mas Ele próprio se entrega. Quando nós estamos falando da gratidão da forma bíblica, nós estamos falando da presença de Deus em mim e em sua vida. Nós estamos falando daquele que age e opera em toda e qualquer situação. Nós estamos falando daquele que nos conforta quando as coisas não vão tão bem, mas é o motivo da nossa alegria e nos sustenta em meio a essas circunstâncias. A nossa gratidão, portanto, não se baseia em circunstâncias passageiras ou naquilo que podemos alcançar, mas na pessoa de Deus e em seu caráter que é imutável e bondoso. Nós estamos vendo em primeiro lugar a fonte da nossa gratidão, para que possamos ter uma janela bela e bonita em nosso coração. Mas em segundo lugar, gratidão, a janela do coração. Nós vimos em primeiro lugar a fonte, mas em segundo lugar a natureza das bênçãos espirituais. Veja que a parte que se segue do verso 3, Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos, queridos, não são terrenas, embora elas também possam ser consideradas como dádivas divinas, pois afinal é Deus que nos concede a saúde, a respiração e tudo mais. Então a capacidade de usarmos tudo quanto está ao nosso redor, a ponto de promover o desenvolvimento pessoal, mas também da coletividade onde nós estamos inseridos, pode ser sim considerado uma bênção. Mas veja que o texto é enfático considerando essas coisas pequenas. Pois aquilo que Deus pode nos dar, não somente nos alcança aqui e agora, mas aponta para um dia em que as circunstâncias deste mundo, que não são boas, logo vão ficar para trás, mas o dia eterno logo se aproxima, onde não mais existirá a mazela do pecado, onde não mais existirá dor, onde não mais existirá luto, onde não mais existirá a debilidade humana. Calvino, outro grande servo de Deus, falando dessas bênçãos espirituais que não são materiais, fala que devemos nos contentar com essas bênçãos espirituais,
pois nelas encontramos a verdadeira riqueza da nossa alma. A pergunta que nós devemos fazer diante dessas duas marcas que nós até aqui já refletimos é: onde nós temos encontrado motivos para agradecer? Aonde a nossa motivação tem nos conduzido? Será que temos sido guiados simplesmente por aquilo que podemos comprar, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas circunstâncias do meio social onde nós vivemos? Veja, a gratidão que está sendo manifestada no texto sagrado e que aponta para a janela do meu e do seu coração, ela tem uma fonte, ela tem uma natureza, e ela mostra quem Deus é. Ela mostra aquilo que Ele já fez, não aquilo que Ele pode fazer. Mostra aquele que não está alheio às circunstâncias que passam ao nosso redor, mas como um bom arquiteto que manuseia muito bem todas as ferramentas à sua disposição e faz uma grande maquete, uma grande planta, apresentando o ideal. O nosso Deus, o Deus da palavra, fala ao meu e ao seu coração que se nós o buscarmos, entenderemos de fato a fonte e a natureza da verdadeira gratidão. Mas eu quero caminhar, falar um pouco mais a respeito da gratidão e assim se aproximar um pouco do fim desta reflexão. A gratidão, a janela do coração, não só tem, como nós já vimos, em primeiro lugar, uma fonte, uma natureza, como nós já vimos em segundo lugar, mas ela também requer uma resposta. E aí a parte que nos toca, pois as duas verdades iniciais apresentam a ação de Deus, que não está limitada às circunstâncias. Mas a última lição que eu quero passar para vocês nesta tarde é a nossa resposta diante daquilo que Deus tem feito por nós. Por isso, atente bem ao texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Se você considerar depois em sua casa a continuidade do texto sagrado na Bíblia, você perceberá que o apóstolo Paulo ele vai falar para aqueles irmãos que estavam ali com a intenção de aprender mais a respeito de Deus, de tal modo que ele reconhece neles que eles eram eleitos em Deus, um povo que foi separado para eles, porque eles tinham uma fé operosa, um amor abnegado, uma firme esperança. Que mesmo em face às lutas e dissabores do dia a dia, seja a fadiga do trabalho diário, o estudo, no caso aqui de vocês alunos e de nós professores também, o nosso Deus, mesmo assim, Ele quer que nós venhamos contemplar aquilo que está ao nosso redor e venhamos responder. E qual é a nossa resposta? A gratidão é a resposta natural do coração que reconhece as bênçãos de Deus. Como nós podemos perceber isso? Jonathan Edwards nos ensina as afeições religiosas. A verdadeira gratidão não depende apenas do que Deus faz por nós, mas do reconhecimento de quem Ele é. Você pode até estar diante do que eu acabei de falar, entender a fonte, entender o meio pelo qual você está considerando a natureza dessa gratidão, mas isso ainda não tocou o seu coração, porque você precisa também ser despertado a olhar para Deus e não vê-lo como uma força simplesmente, mas como aquele que lhe criou, que tem toda a sua trajetória na palma de sua mão e que ninguém pode tirar, da qual Ele se importa tanto com você
que oportuna por meio desta instituição, um meio pelo qual você possa ser iniciado nesta fé, que não é mera catequese, mas são parâmetros que fomentam uma transformação de vida e que pode lhe mudar por completo, lhe fazendo fazer a diferença na sociedade onde ele lhe plantou. Quando nós compreendemos a grandeza das bênçãos que recebemos em Cristo, somos conduzidos a um coração humilde e grato. Essa gratidão nos leva a uma vida de adoração, uma adoração sincera e obediente a Deus. Através dela, nossos corações se tornam janelas abertas, pelas quais os outros também podem ver a graça de Deus em ação. Você foi iniciado nesta tarde sobre o tema a gratidão como a janela do coração. Você viu a fonte, que é Deus. Você viu a natureza, que é o próprio ser de Deus, que é imutável. Você viu também a necessidade de responder diante disto. Nossa alegria como instituição, como Colégio Presbiteriano 15 de novembro, não é simplesmente celebrarmos a nossa história, mas celebrarmos aquele que nos fez fazer história. Celebrarmos a Deus. E gratidão, ações de graças, nos remete à ação de Deus, a reconhecer aquilo que Ele faz em nós, através de nós, por meio da sua criação, de tal modo que nós somos impactados por isso. E entendendo isso, não tem como nós não respondermos, senão se consagrando a Ele, buscando a Ele, vivendo de fato uma vida que o agrade. Por isso, Efésios 1:3, concluindo, nos ensina que a verdadeira gratidão nasce da compreensão de quem Deus é e do que Ele nos deu em Cristo. Se o nosso coração está aberto para receber e refletir essa graça, seremos instrumentos de louvor a Deus e testemunhas de sua bondade. Que possamos cultivar essa gratidão em todas as áreas da nossa vida, entendendo que em Cristo temos tudo o que precisamos. Que nosso coração seja como uma janela aberta, através da qual a luz da graça divina possa brilhar para o mundo, refletindo a grandeza e a bondade de nosso Deus. Que Deus, pois, lhe abençoe. Feche seus olhos e ore novamente comigo. Senhor, te agradecemos, meu Pai, porque a Tua palavra nos mostra o Deus bondoso presente em nossas vidas. Um Deus que sabe de tudo quanto se passa em nossa mente. Então, todas as coisas que estão aí sendo ventiladas, seja em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação, no mundo, nada e nenhuma delas foge ao teu controle. Por isso, ó Deus, em face desse momento histórico que o Colégio 15 está vivenciando, possamos, ó Deus, de forma individual, fazer uma breve retrospectiva daquilo que o Senhor tem nos dado de forma tão bela. Aos nossos colaboradores, como o Senhor tem nos mantido por meio dessa instituição. Aos nossos alunos, como o Senhor tem nos dado conhecimento que nos promove, ó Deus, a exercermos aptidões, habilidades em nosso dia. De tal modo que almejamos, ó Deus, a sair destas quatro paredes, fazer grandes coisas. Então, ó Pai, que isso nos desperte a entendermos o Senhor como a fonte de tudo quanto há de bom e de tudo quanto, ó Deus, nós precisamos agradecer diariamente. E nós possamos perceber, meu Deus, que esta natureza de gratidão não é abalada em face às circunstâncias, mas que em meio a elas podemos experimentar desta graça transformadora
que nos alegra, nos conforta, nos edifica, nos ensina, quando nos corrige, mas sobretudo nos apresenta como perto o Senhor está de cada um de nós. Então, meu Pai, nos ensina a pôr em prática o que nós ouvimos, a termos uma resposta coerente, cuidando de nós mesmos, cuidando dos deveres que o Senhor nos dá, te honrando diante daquilo que a tua palavra testifica. Obrigado, Senhor, porque diante do que nós observamos, temos muito que agradecer. E nada e nem ninguém foge ao teu controle. Obrigado, meu Pai, por este momento de reflexão. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vocês podem ficar de pé para a gente completar a bênção dos apóstolos com vocês. Em seguida nós vamos, os músicos aqui vão cantar o hino do colégio. Receba a bênção, feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos nós aqui presentes, no Colégio 15, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Agradecer ao pastor José Aragão Neto, pastor Alisson, presbítero Silvino, que está presente aqui também, trabalha conosco, e o presbítero Jair. E os demais professores que estão conosco, todos vocês, louvado seja Deus pelas nossas vidas, pela vida do Colégio 15.